Essas foram minhas leituras do primeiro semestre de 2026 e eu quero fazer um sim, não, talvez com elas. Bom, então antes de mais nada, quero dizer que eu tô muito feliz com todos esses livros que eu li. 2026 foi um ano que eu decidi que eu iria começar a ler mais, né, criar esse hábito da leitura. Nos anos anteriores, minha leitura era muito focada em desenvolvimento pessoal e isso acabava que eu não conseguia engajar num livro de fato ou ter essa sequência de leituras. Então, eu descobri esses outros gêneros literários e eu amei. Eu leio simplesmente para descansar a minha cabeça, simplesmente porque eu gosto. Então, assim, foram ao todo, se eu não me engano, 16 livros, não tenho certeza, mas eu acho que são, eu acho que é esse número mesmo. O primeiro livro, na verdade, eu comecei ele em dezembro de 2025 e eu finalizei ele na primeira semana de janeiro, que foi o 3 da Valérie Perrin, acho que é esse o nome dela. É, dei um desconto dos nomes que eu vou citar aqui, tá? Eu não sei falar todos eles. Ou eu esquecendo sobre o que é o livro. Se eu não me engano, a história dele fica no presente e passado o tempo todo. Eu achei legal, eu achei um livro bom, assim. Não gostei muito do final dele, então, pra mim, ele é um talvez. Ele é bom, ele vale a pena, mas eu não. O segundo livro foi um livro mais voltado à questão de horários mesmo, de desenvolvimento de horários e, enfim, coisa pessoal, que é o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Eu acho que foi o único livro desse semestre que eu li que é mais por desenvolvimento pessoal, enfim. E gostei, assim, vale a leitura. Ele é um livro que pode agregar em muitas coisas. Esse terceiro livro, eu amei ele. Ele é com certeza um sim. É da Emily Henry. Foi o primeiro contato que eu tive com essa autora. E eu amei esse livro. E foi aqui que eu descobri que eu gosto muito de livros de romance também. Então ele é com certeza um sim pra mim. Seguindo a saga de Emily Henry, o próximo livro dessa lista que eu li foi Lugar Feliz. E eu adorei ele também. Achei muito legal mesmo. É um livro muito leve. Eu gosto muito desse tipo de leitura. Vocês vão ver aqui que minha leitura tá entre romance, aguinha com açúcar e romantasia. Então eu descobri que esses dois gêneros são os que brilham os meus olhos na leitura. Então gostei muito, ele é um sim pra mim também. Agora, vocês estão vendo um spoiler da minha próxima leitura, que foi o trio de Quarta Asa. Foi o trio do Emperiano. E assim, gente, eu confesso que eu não ia começar a ler Quarta Asa. Eu não ia. Eu comprei ele porque no Instagram tinha muita gente falando sobre ele. E eu falei, né, enfim, nunca tinha lido um livro de fantasia nem nada disso. E eu comprei, porque eu falei assim, vou comprar, né? Às vezes em algum momento eu leio ele. E tava em casa de fazer muito tempo. Eu terminei ele, eu acho que em 5 dias. E pra mim isso foi muita coisa, tá? Eu comprei o primeiro livro de capa mole, assim, capa molinha. Ele é completamente um sim pra mim. Eu amei. Foi aqui que eu vi que eu gostava dessa tal de fantasia, romantasia. Então, assim, esse livro, essa sequência desses livros são muito, muito, muito especiais pra mim. Eu gostei tanto que eu mandei fazer esse MDFzinho aqui. Eu peguei essa imagem no Pinterest, montei essa arte no Canva e mandei fazer. Então, assim, ai, eu amei. E aí eu gostei tanto que os próximos dois dele, Chama de Ferro e Tempestade de Ônix, eu comprei em capa dura. Esse livro aqui, eu li ele em 4 dias. Então, assim, no total, na verdade, eu acho que eu li os 3 livros em 2 semanas. Então, acho que Tempestade de Ônix foi o que eu mais demorei pra ler. Esse daqui, ele é um sim pra mim também. Toda a saga, na verdade, do Empiriano, de Quartaz, é um sim pra mim. Mas esse livro foi, eu li ele muito rápido, mas foi o que, assim, não engatinhou tanto. Achei que enrolou muitas vezes. A história enrolou muitas vezes aqui. Algumas partes me irritaram muito. Enfim. Mas sim, com certeza sim. E o terceiro da saga do Empiriano foi Tempestade de Ônix, também em capa dura. Ai, gente, eu tô tão sentida que meu único livro de capa mole é Cortázar. Ai, mas eu não tô com coragem de comprar a capa dura dele, tá muito caro. Enfim, Tempestade de Ônix. Eu sofri com esse livro. Esse livro é o livro do sofrimento pra essa saga, tá? Eu chorei horrores com ele. Eu fiquei muito. Nossa, eu terminei ele, eu fiquei numa ressaca literária absurda depois que eu terminei ele. Eu não queria, eu não aceitava ler outro livro. Mas enfim, ele é completo sim, ele é lindo, ele é incrível e, nossa, eu tenho. Ai, eu amo ele. Depois dessa ressaca literária, eu tentei engatar para um outro gênero literário, que é mais suspense, assim, que foi o Massacre da Família Hope. É, eu gostei dele, assim, mas eu acho que eu esperava um pouco mais. Então ele é um talvez pra mim. Ele é bom, ele é legal, ele é um livro muito legal, tem alguns plots ao longo do livro, mas não foi um livro que eu amei. Não foi, eu esperava um pouquinho mais dele. Às vezes foi só o gênero mesmo que eu não me identifiquei, mas enfim. Seguindo pra romantasia. Então, depois de sair de um livro de suspense, drama, não sei ao certo, voltei pra fantasia e comecei a ler Corte de Espinhos e Rosas. Então, a série de Acotar, da Sarah J. Maas. E já comprei tudo logo de capa dura, porque a capa mole dessa saga, gente, é horrorosa. Horrorosa. É muito feia. E aí eu achei linda essas edições aqui, então já comprei logo de capa dura. Esse primeiro livro aqui, pra mim, é um não. Eu não gostei desse livro. Eu não gostei dele.
Essa história do Tamlin me irritou demais, eu não gostei dele. Assim, eu só insisti, porque quando eu publiquei que eu tinha começado a ler ele, algumas meninas me falaram pra eu persistir daqui a um não. E eis que eu cheguei em Corte de Névoa e Fúria. E esse livro, pra mim, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu amei ele. Além dele ser lindo, a história dele é fantástica. E eu fiquei encantada com esse livro aqui. Então, ele sim pra mim. Seguindo de Corte de Neve e Fúria, então fui pro próximo, que é Corte de Asas e Ruínas. Então, já é o terceiro dessa saga. E eu gostei muito, ele pra mim também é um sim. Gostei muito desse livro. Muito, em determinada parte do livro, ele fica muito intenso, muita coisa acontecendo ao longo do livro. Então, gostei, pra mim é um sim também. Há muitas controvérsias sobre ele, que é o Corte de Gelos e Estrelas. Eu gostei, esse livro é um sim pra mim. Eu entendi esse livro, porque ele é um descanso entre o que aconteceu nesses outros anteriores aqui. E ele é lindo, ele é clima natalino, eu gostei muito. E eu gostei tanto dessa saga que eu até mandei fazer um outro igualzinho esse daqui, só que de Acotar também. Então peguei uma imagem do que eu imagino que seja Velaris e fiz isso daqui, eu achei lindo. É bem fininho, mas eu demorei pra ler ele, tá? Eu demorei muito pra ler isso daqui. Agora, Corte de Chamas Prateadas. Gente, esse livro foi um não pra mim. Eu odiei esse livro. Eu parei aqui, ó. Eu li um pouco mais da metade dele. E eu simplesmente não gostei desse livro. Ele é lindo, lindo, esteticamente. Mas eu não me entreti com essa história que tá aqui. Não gostei dessa. Eu não gostei de cara dessa personagem. Foi um livro que foi um não total. Não dei continuidade. Não quis dar sequência. Tentei. Insisti, persisti. Assim, não foi. Não foi. Entendo quem ama esse livro, que tem gente que coloca esse livro no ranking de número 1 de Agotar, mas pra mim não foi. Não foi, infelizmente. Mas eu sei que lançarão os próximos, né? Esse ano ainda, se eu não me engano, e eu quero ler, com certeza, eu vou comprar essa edição deles também, essa versão deles se tiver, mas esse aqui não foi. Depois dessa decepção de Corte de Chamas Prateadas, voltei para os romances e comecei a ler Doce Como Você. Foi uma indicação da Duda, do Entre Contos e Páginas, Entre Mundos e Páginas, não sei. E foi um livro que ela falou que ela não gostava da capa, e eu, pelo contrário, amei a capa dele. Achei muito bonitinha. E eu amei esse livro. Ele é total um sim pra mim. Ele é muito divertido, é um livro muito leve. Livro de adultos, tá? Então não é pra adolescentes e enfim. Mas ele é um livro que eu dei risada a maior parte dele. Eu ri muito lendo esse livro. E ele foi muito divertido, muito leve. Aguinha com açúcar, adorei. Sim, total. Fui pra. Seguindo de Doce Como Você, fui para Amores Verdadeiros. Não sei se é Amor Verdadeiro ou Amores Verdadeiros. Eu acho que era no plural mesmo, né? Esse livro é fininho, é da Taylor Jenkins. E eu gostei. Ele é um talvez pra mim. Eu não amei, mas o que eu mais gostei nesse livro não foi a história, e sim a mensagem por trás desse livro. E a mensagem por trás dele me impactou muito. Me impactou muito. Eu tenho uma publicação no meu TikTok falando sobre ele. Uma frase específica que tem nele que explodiu minha cabeça. Então, assim, a história eu não gostei tanto. Eu gostei foi da mensagem. Então, talvez comecei a ler Quicksilver. Esse livro, ele tá com uma capa que vem no livro número 2. Então, o Quicksilver, o livro real, ele vem com essa capa aqui, ó. Essa daqui. E eu adorei esse livro. Ele tava também, eu ganhei ele de presente de aniversário do meu irmão. E eu gostei muito da história dele. Achei uma romantasia muito legal. E terminei ele em pouco tempo. Eu devorei esse livro também. Ele é um sim pra mim. E finalizando com a minha leitura atual, que é Brimstone. O volume 2 dessa saga. Eu acabei de ver. Esse livro, o volume 3, estava previsto para lançar, se eu não me engano, em setembro desse ano. E a Callie Hart, ela fez uma publicação falando que vai para setembro do ano que vem. E eu quase surtei. Mas assim, esse livro é um. Eu acho que ele tá pra um não pra mim, tá? Não amei esse livro. Eu achei ele muito enrolado. Pelo fato dele ter essa visão dos dois personagens, eu achei muito enrolado. Então, assim, não vingou. Vou terminar de ler ele, porque, assim, não foi detestável igual. Não foi a mesma situação que aconteceu em Chamas de Prata, Chamas Prateadas. Mas ele tá sendo bem maçante mesmo, tá? Então, essas foram minhas leituras do primeiro semestre de 2026. E 26. E eu confesso que eu gostei muito de tudo que eu li, assim, não teve. Só teve um livro que pra mim foi decepcionante, mas os demais foram leituras que me deixaram muito feliz. E eu tô muito empolgada pra ver quais são os próximos no segundo semestre. E me conta qual que é o seu livro preferido do primeiro semestre de 2026. Tchau, tchau.